Ele disse que não era alegoria. Mas e se fosse mais do que isso? John Ronald Reuel Tolkien, católico devoto, criou um mundo onde hobbits carregam fardos. Magos morrem e voltam, e a esperança nasce no escuro. Não há catequese e nem sermões, mas aplicabilidade, através de contos que falam de sacrifício, queda, ressurreição e esperança contra o impossível, ou seja, realidades que todo ser humano vive e experimenta em seu dia a dia. Neste vídeo, portanto, queremos ir além do épico. Como a fé silenciosa de Tolkien revela grandes verdades da experiência humana? Veremos isso em 3 pontos. Prepare-se, a jornada começa agora. Ponto 1. O fardo do ser. Frodo e a condição humana. O herói de O Senhor dos Anéis é Frodo. É dele a missão de carregar o anel. Não porque é forte, muito pelo contrário. Ele é pequeno e ama o conforto. Porém, ninguém mais pode carregar o anel. Mas por que desta escolha? Por que escolher um hobbit como herói ao invés de um mago, um elfo ou um guerreiro? Porque Tolkien sabe muito bem que a grandeza não está no poder, está na escolha. E também esta é uma linguagem eficaz para nos dizer que o heroísmo verdadeiro não é ausência de medo, mas ação apesar dele. A Edith Stein, filósofa católica, mártir nos campos de concentração de Auschwitz, é atribuída uma frase semelhante. Ter coragem é ir com medo. Frase essa que sintetiza o tipo de coragem que ela própria viveu. Agir com convicção, mesmo quando o medo está presente. Tolkien, em uma carta de 1951 para Milton Waldman, escreveu: o heroísmo verdadeiro é o do homem comum, que sem esperança de glória, faz o que deve. Carta 131. Sendo assim, em O Senhor dos Anéis, Frodo somos nós, eu e você. É o pai que perde o emprego, a mãe que vela o filho doente, o jovem que não vê saída e teme pelo seu futuro. O anel não é só poder, é o peso de existir. É a angústia de Kierkegaard, o absurdo de Camus, a náusea de Sartre, mas com uma diferença. Há alguém que caminha ao seu lado. Sam não é só amigo, é o alter ego, a consciência, a graça disfarçada, a providência. Quando Frodo desaba, Sam diz: eu não posso carregar o anel, Sr. Frodo, mas posso carregar o Senhor. Isso é fé cristã, evangelho aplicado. É a clara e evangélica visão de Tolkien que ninguém se salva sozinho. O homem só se salva com o outro. Por isso, permita-me lhe perguntar: quem é o Sam da sua vida? Você já o identificou? E qual é o seu fardo hoje? A cruz a ser carregada. Você se sente pequeno demais para carregar esse fardo? Diante disto, Tolkien te diria: é exatamente aí que a história começa. Ponto 2. A morte que não vence. Gandalf e o mistério pascal. Um detalhe muito interessante é que nos apêndices de O Senhor dos Anéis, Tolkien fornece datas precisas para os eventos da Guerra do Anel, incluindo dias da semana. E temos um detalhe particular na batalha de Gandalf contra Balrog. O dia 25 de janeiro de 3019 da Terceira Era é uma sexta-feira. Neste dia, Gandalf derrota o Balrog no pico de Zir-Ak-Sigil, mas seu corpo físico morre logo após a vitória. No dia 28 de janeiro, que é uma segunda-feira, Gwaihir, a águia, encontra Gandalf e o leva a Lothlórien. Portanto, o dia 27 de janeiro, domingo, é o dia em que Gandalf retorna à vida, enviado de volta pelos Valar como Gandalf o Branco. Portanto, Gandalf morre numa sexta-feira e volta à vida num domingo. Em As Duas Torres, Tolkien desenvolve o tema de esperança e renovação.
Um dos diálogos mais icônicos sobre esta temática é durante o diálogo entre Sam e Frodo, quando eles estão em Osgiliath, refletindo sobre as grandes histórias e a luta contra o mal. Sam diz: "É como nas grandes histórias, Sr. Frodo, as que realmente importavam. Cheias de escuridão e perigo, e às vezes você não queria saber o fim porque como poderiam ter um fim feliz? Como poderia o mundo voltar a ser como era depois de tanto mal? Mas, no fim, é só uma coisa passageira essa sombra. Mesmo a escuridão deve passar. Um novo dia virá, e quando o sol brilhar, será ainda mais brilhante." Tolkien, na verdade, criou um mito secundário que revela o mito primário, como ele mesmo deixa claro em uma carta dele a C.S. Lewis de setembro de 1931, em que diz: "O mito do Deus que morre e ressuscita é verdadeiro. Ele aconteceu de fato, em um ponto no espaço, no tempo." Ou seja, Tolkien via suas histórias como mitos secundários, que ecoam o mito primário do Evangelho. Mas voltando para o conto de Gandalf, temos algo muito interessante. Gandalf não volta como Deus, ele volta mais humano, com cicatrizes, memória, compaixão. Se trata, portanto, da participação à ressurreição de Cristo. Após cada batalha contra os nossos medos, uma parte de nós morre, mas ressurgimos ainda mais humanos. No fim, ele não vence Saruman com poder, vence com palavra, verdade, renúncia. Tolkien, para expressar sua fé, não se serve de alegoria, ele prefere aplicabilidade. Ele queria que o leitor sentisse a ressurreição e não que eles lessem um catecismo. Na carta 213, Tolkien escreve a respeito de sua obra: "Quanto mais você lê, mais a história se aplica à sua vida. A Terra-média, portanto, não é fantasia, é espelho." Agora, pare um pouco e reflita. Quais foram as suas experiências de morte, perda, falência, derrota? E se por acaso amanhã já estivesse vindo, mesmo que você não veja ou tenha percebido? Partilhe nos comentários. Ponto 3. O bem que persiste, eucatástrofe e esperança ativa. Tolkien inventou uma palavra: eucatástrofe. Não é final feliz, mas sim o bem que irrompe quando tudo parece perdido. Na carta 89, Tolkien escreveu: "A Eucaristia é a maior eucatástrofe da história." No Retorno do Rei, o conto termina com os exércitos que estão destruídos e com Frodo que falhou. Mas o anel foi destruído, mesmo que por acidente, por Gollum, o mais miserável. Essa imagem, essa descrição, é profundamente humana, porque a salvação não vem do herói perfeito, mas da misericórdia que age no fracasso. Tolkien, na verdade, via o mundo como um drama divino, não como um sistema, não como uma ideologia, e muito menos como simples condicionamento do destino. Por isso, me permita agora uma última pergunta. E se o seu maior erro, fracasso ou derrota fosse, na verdade, o caminho para algo maior? A fé para Tolkien não é um escapismo, nem simples frases de efeito de autoajuda. A fé para Tolkien é coragem de viver no escuro, porque a luz já estava lá. Afirmação muito bem expressa e aprofundada, por exemplo, em João da Cruz, Teresa de Jesus e outros. Em conclusão, Tolkien não escreveu para entreter. Escreveu para lembrar quem somos. Tolkien não pregou, ele mostrou. Mostrou que a fé não é resposta pronta, é pergunta que sustenta na caminhada. Portanto, pegue um tempo para si mesmo e pare um pouco. Olhe para o seu anel ou fardo que somente você pode carregar, para o seu sempre, para a sua manhã. E comente abaixo, qual momento de eucatástrofe você já viveu?
Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje, porque assim como era para Tolkien, a história ainda não acabou. Até a próxima!